Graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma lição da carta de Paulo aos Efésios. Na lição passada, estudamos a revelação do mistério de Deus. No capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Naquela ocasião, lemos: o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Estudamos naquela lição o mistério de Cristo, esse duplo mistério que fala a respeito da vinda do Messias, de Jesus Cristo que habitou entre nós e do seu sacrifício para salvar a todos aqueles que creem no seu nome. E também o mistério de Deus, oculto em Deus, a igreja, o seu povo escolhido. Vimos naquela ocasião que em Cristo os gentios são co-herdeiros, possuem os mesmos direitos, são membros do mesmo corpo, portanto possuem a mesma natureza e são coparticipantes, participam das mesmas promessas. Concluindo esta parte do nosso estudo, a primeira parte da carta aos Efésios, que vai do capítulo 1 ao 3, que trata sobre a unidade em Cristo, lemos sobre a realização do propósito de Deus para a igreja. Terminando o capítulo 3, concluiremos esta primeira parte doutrinária da carta aos Efésios. Hoje estudaremos o capítulo 3, do verso 14 ao verso 21, a plenitude de Deus. E nos vem alguns questionamentos nesta lição. Você tem motivos para orar a Deus? Quais pedidos você faz a Deus? Você sabe por que pedir poder a Deus? Você compreende a dimensão do amor de Cristo? Você sabe como ser tomado da plenitude de Deus? Acompanhe a partir do versículo 14, quando Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo adota uma postura de profunda reverência. Ele se coloca de joelhos diante do Pai. E ele diz: por esta causa. Por que causa? Por tudo aquilo que temos estudado até aqui na carta aos Efésios. No capítulo 1, lemos sobre as bênçãos espirituais, as bênçãos do Pai, como Ele nos elegeu, nos predestinou, nos adotou e nos deu a sua graça. Lemos sobre as bênçãos do Filho, como Ele nos redimiu, nos perdoou, nos deu acesso à graça de Deus, nos revelou a Deus e é o motivo e a razão da nossa eleição. Vimos as bênçãos do Espírito Santo, que nos torna sua propriedade, que nos traz o selo, que nos dá proteção, autenticidade e garantia. Essas são as bênçãos celestiais do Deus triuno. Paulo, no capítulo 2, nos falou da situação que estávamos. Éramos filhos da ira, amigos do mundo, iludidos e cativos pelo diabo, inclinados para a carne. Éramos filhos da desobediência. Mas agora, em Cristo, Ele nos deu vida, nos ressuscitou
e nos exaltou nas regiões celestiais. Ainda lemos no capítulo 2 a situação de outrora dos gentios, sem apreço, sem Cristo, sem pertencer ao povo escolhido, sem conhecimento da aliança, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, pelo sangue de Cristo na cruz, fomos aproximados, unificados, pacificados, reconciliados como um só povo de Deus. Assim, agora temos cidadania, filiação, somos edificados, habitação de Deus. Portanto, em Cristo, somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das mesmas promessas. Por esta causa, Paulo se coloca de joelhos diante de Deus. E a partir do verso 15 diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ao Deus e Pai, o Criador, de quem toda a família toma o nome, em quem temos a nossa identidade, tanto no céu, os santos que já estão na glória, como sobre a terra, os santos que estão ainda nesta terra. E Paulo no verso 16 diz: para que, segundo a riqueza da sua glória. Observe a ousadia de Paulo. Ele vai em oração se colocar diante de Deus de joelhos e fazer o seu pedido. E o pedido que ele faz é segundo a riqueza da sua glória. E nós estudamos a respeito disso. A glória de Deus é a soma de todos os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. A sua autoexistência, a sua eternidade, a sua unidade, a sua imutabilidade, a sua infinitude, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua soberania, a sua imanência, a sua transcendência, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua paz, a sua veracidade, a sua fidelidade, a sua liberdade, a sua sabedoria, a sua santidade, a sua perfeição, a sua justiça, o seu zelo e tantos outros atributos de Deus, que no seu resplendor máximo revelam o seu ser, a glória de Deus. Essa manifestação do resplendor máximo do seu ser é segundo as riquezas desta glória que Paulo vai fazer o seu pedido de oração. E o que Paulo pede segundo a riqueza de sua glória? Paulo faz 5 pedidos. Primeiramente, ele pede pelo fortalecimento do Espírito. Em segundo, ele pede a habitação de Cristo. Em terceiro, o aprofundamento no amor. Em quarto, a compreensão do amor de Cristo. E em quinto lugar, o conhecimento do amor de Cristo. Vamos acompanhar esses pedidos de Paulo nos próximos versículos. No verso 16 ele diz: vos conceda que sejais fortalecidos com poder
mediante o seu espírito no homem interior. Esse é o primeiro pedido de Paulo, o fortalecimento com poder. E que poder é este? Aquele que ele se referiu no capítulo 1, verso 19 e 20 desta carta. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo, ele faz referência a este poder que está disponível a nós os que cremos. Este poder que ele exerceu, que Deus exerceu em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos e colocando-o à sua direita nos lugares celestiais. É deste poder que Paulo fala, que ele pede para ser fortalecido pelo poder mediante o Espírito Santo. E aonde? No homem interior. E por que ele pede o fortalecimento do poder de Deus em seu homem interior? Para vencer todos os seus inimigos. O mundo, esse sistema que nos conduz em uma filosofia, em uma macrovisão contrária à vontade de Deus, cuja amizade com o mundo se torna inimizade com Deus, que nós não podemos agradar a Deus se formos amigos do mundo. É preciso poder para vencer este sistema, e esse sistema de valores que conduzem multidões na direção contrária à vontade de Deus. Poder para vencer o diabo, que escurece o entendimento das pessoas, que engana os filhos da desobediência, que tornam cativos aqueles que não conhecem o amor de Deus, para vencer as ciladas do diabo. Poder para vencer a carne, para não andar segundo a inclinação da carne e dos pensamentos. Porque se vivermos segundo a inclinação da carne, não viveremos. Poder para ter vitória sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a carne. Mas também poder no homem interior para testemunhar a respeito de Jesus Cristo, como em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. É preciso poder mediante o Espírito Santo em nosso homem interior para vencer e testemunhar. E Paulo prossegue no verso 17 com o seu segundo pedido: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. É interessante lembrar como no Velho Testamento o templo era considerado a habitação de Deus. Em Salmos capítulo 15, verso 1 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O templo, que era a habitação de Deus, tornava santo aquele monte, santo aquele lugar, e uma profunda reverência com o templo. Mas agora, não somos nós que somos questionados quem pode habitar neste local, mas é Cristo habitando em nosso coração, no íntimo do nosso ser, de onde procedem as saídas da vida, e onde colocamos o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Paulo ora para que Cristo habite em nosso coração pela fé,
e o seu coração e a sua vida possa ser um lugar santo para a presença de Jesus Cristo. O terceiro pedido de Paulo, no verso 17: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo usa dois símbolos. Ele fala sobre arraigados e alicerçados. Um exemplo da natureza, um exemplo das edificações. Arraigado, com raízes profundas, que esteja firme, que esteja seguro, ele esteja com suas raízes fincadas no amor. E o alicerce que sustenta o edifício, aquilo que mantém a base onde são edificados os prédios. Ele vai usar esses dois símbolos para falar que nós temos que estar enraizados, com os fundamentos lançados no amor, porque foi em amor que Deus nos escolheu desde a eternidade e nos predestinou. E foi em amor que Jesus tomou o nosso lugar e nos redimiu. E Paulo vai falar deste amor, que nós devemos estar arraigados, alicerçados. Quando ele diz no verso 18: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade desse amor. Paulo faz um pedido ousado. Como compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor? Não é possível nem medi-lo. A única coisa que podemos compreender é que ele é infinito, não pode ser medido. E Paulo pede que você compreenda isto. Não há limites para o amor de Deus em Cristo Jesus. E ele pede para que você compreenda essas medidas que não podem ser medidas. E ele faz o seu próximo pedido no verso 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. No verso 18 ele fala em compreender as medidas, uma compreensão intelectual, compreender que não é possível medir este amor. E no verso 19 ele fala em conhecer o amor de Cristo. E aqui ele se refere a um conhecimento não apenas intelectual, mas um conhecimento experimental, relacional, de quem anda com Cristo e o conhece na intimidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Temos que compreender as medidas deste amor ilimitados e conhecer intimamente este amor que excede todo o entendimento. Mas a largura do amor de Cristo reporta a universalidade. É um amor que abrange a pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as idades, de todas as cores, de todas as condições sociais, porque Deus não faz acepção de pessoas. É a largura do amor universal que alcança a todos, alcança a mim e alcança também a você, não importa aquilo que você tenha feito, ou o pecado que você tenha cometido, ou qual seja a sua origem. Essa largura do amor de Cristo alcança a todos nós. E conhecer o comprimento deste amor, que reporta a eternidade. Um amor que com amor eterno nos amou, desde o princípio.
um amor que perdura por séculos e séculos, geração após geração, e atinge as pessoas de todas as gerações. O comprimento deste amor é o comprimento da eternidade. E conhecer a altura desse amor, um amor que nos busca na miséria do pecado, que nos alcança quando estávamos condenados, escravos do diabo, entregues aos desejos da nossa carne, perdidos sem esperança. E este amor nos eleva às alturas e nos faz chegar às alturas nas regiões celestiais em Cristo e nos exalta. Esta é a altura do amor de Cristo, que nos busca na nossa miséria e nos leva às alturas com Deus. E a profundidade deste amor, que nos reporta a humilhação de Cristo, que se esvaziou da sua glória, que desceu a este mundo miserável, adotou a forma de servo, habitou entre nós e conheceu as nossas dores, as nossas dificuldades. Homem de dores, que carregou sobre si os nossos pecados, que se humilhou, que zombaram dele, que o crucificaram, e que ele, por amor a nós, morreu para que nós estivéssemos salvos e nos redimisse. Essa é a profundidade do amor de Cristo, que deixa a sua glória e desce ao mais profundo abismo onde nos encontrávamos, e nos encontra e nos busca e nos salva. Essas são as medidas deste amor de Cristo que precisamos compreender e que Paulo pede para compreendermos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. No verso 19, Paulo continua com seu último pedido: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E isso nos traz novamente a pensar a ousadia de Paulo. Como isso é possível? Sermos tomados de toda a plenitude de Deus? Pois em 1 Reis 8:27 diz: mas de fato habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Agora Paulo pede para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Como isso é possível? De fato, não é possível contermos a Deus, mas Deus pode preencher todo o nosso ser, toda a nossa vida, e nos conduzir segundo a sua vontade. E é por isso que Paulo ora para que sejamos tomados, todo o nosso ser, pela plenitude de Deus. E para mostrar que esses pedidos feitos segundo a riqueza da sua glória podem ser obtidos, no verso 20, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que podemos pensar, do que tudo que podemos pedir, pelo seu poder que opera em nós. Portanto, no verso 21, Paulo conclui dizendo: a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta é a oração de Paulo. Esses são os 5 pedidos que Paulo faz.
Isso nos traz a reflexão. Temos que nos lembrar em que contexto Paulo se encontra. Provavelmente por volta do ano 60 depois de Cristo. Paulo está preso. Paulo provavelmente está doente, com muitas cicatrizes no corpo. Paulo já está envelhecido, necessitado, encarcerado em Roma. Em 55 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 5 anos antes dele estar encarcerado em Roma, escrevendo a carta aos Efésios, Paulo descreve um breve currículo da sua vida. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 ao 27. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigo entre patrícios. Em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Todas essas experiências de Paulo são de 5 anos antes. Ele ainda poderia acrescentar no seu currículo que ele será quase morto em Jerusalém, preso pelos seus patrícios, que irá ficar 2 anos preso em Cesareia, que vão intentar contra a sua vida diversas vezes nesses 2 anos tentando matá-lo, que ele será levado para Roma encarcerado, e neste caminho para Roma irá naufragar, e vai ficar novamente na voragem do mar. Ele poderia acrescentar que após escapar do naufrágio, ele seria picado por uma víbora, e ele poderia dizer que então seria levado e estaria lá encarcerado em Roma. Quantas coisas Paulo poderia contar a respeito da sua vida? E pelo que Paulo poderia estar orando? Ele poderia estar orando por saúde? Pelo que ele orou 2 vezes nesta carta aos Efésios, pedindo justiça, pedindo pelo sucesso, pedindo por conforto, pedindo por liberdade ou por prosperidade. Meus irmãos, pelo que oramos? Certamente a igreja aos Efésios tinha muitas necessidades. Ele tinha levado uma coleta à igreja de Jerusalém quando foi preso. Mas pelo que Paulo ora? Paulo não ora por nenhum desses itens, mas Paulo ora no capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, quando estudamos a sua primeira oração. Ele ora por iluminação. Iluminação para conhecer o propósito de Deus, para conhecer a Deus plenamente, para conhecer a esperança do chamado. Ele ora a Deus para conhecer o poder de Deus, para que os irmãos em Éfeso conhecessem a grandeza suprema e eficaz e operante do poder de Deus. Ele ora para que os efésios conhecessem a supremacia
supremacia de Cristo, para conhecer a autoridade suprema de Jesus, para conhecer a dependência da igreja em Cristo, para conhecer a plena presença de Cristo na igreja. Portanto, a primeira oração de Paulo é por iluminação, para que os cristãos conhecessem o propósito de Deus, o poder de Deus e a supremacia de Cristo. Agora, nesta segunda oração de Paulo em Efésios capítulo 3, verso 14 ao 21, Paulo pede a Deus capacitação pelo poder do Espírito Santo, no fortalecimento do homem interior para enfrentar todas as tribulações e para cumprir o seu ministério e a sua vocação. Ele ora para que Cristo habite no seu coração, no coração dos efésios, para a santificação do coração daqueles cristãos. Paulo ora pelo aprofundamento do amor dos cristãos, para que eles estejam arraigados e alicerçados em amor. Paulo ora para que tenhamos compreensão das medidas do amor de Cristo, uma compreensão intelectual deste amor ilimitado, cujas medidas não podem ser aferidas. Ele ora para que tenhamos um conhecimento do amor de Cristo, um conhecimento relacional, íntimo, de caminhar com Cristo. Portanto, Paulo pode dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 10, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo pode dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque Paulo pede pelo poder do Espírito, pela habitação de Cristo, pelo aprofundamento do amor, pela compreensão do amor de Cristo, pelo conhecimento do amor de Cristo, pela plenitude de Deus. Você tem sido revestido do poder do Espírito Santo para vencer os inimigos, a carne, o diabo e este mundo, e poder ser testemunha fiel de Jesus Cristo? Você tem pedido para que Cristo habite em todas as áreas da sua vida e do seu coração e santifique a sua vida pela presença de Cristo em você? Você está firmado, enraizado e alicerçado em amor pelos irmãos e pelo seu próximo? Você compreende toda a dimensão do amor de Cristo por você? Você conhece intimamente o amor de Cristo de forma relacional na sua vida? Você está tomado de toda a plenitude de Deus? Esta é a oração de Paulo e o pedido que Paulo faz, segundo as riquezas da glória de Deus. Você pode orar assim? Deus te abençoe. Aguardamos vocês em nossa próxima lição, quando passaremos para uma segunda parte da carta aos Efésios. Agora, partindo da parte doutrinária para a parte prática, eu convido você
para agora conhecer de Paulo como colocar em prática todo esse conhecimento que Paulo nos revela em sua palavra. Que Deus te abençoe, eu aguardo você lá.